Se você está sofrendo com as unhas e os cabelos frágeis ou crescendo muito devagar, você tem que conhecer a biotina. Ela é uma vitamina que está presente em vários alimentos e que também pode ser sim suplementada na forma de comprimidos. Eu sou a doutora Camila, médica dermatologista, e aqui no meu canal eu trago vídeos todas as semanas sobre os cuidados com a pele, os cabelos e as unhas também. Hoje eu vou explicar para vocês como que a biotina age no seu organismo, quais as indicações, os cuidados antes e durante o tratamento, como que você deve usar a biotina e para quem que ela é contraindicada. Pessoal, a biotina ela pode ser encontrada na farmácia na forma de um medicamento chamado de Untral de 2,5 mg, que é a biotina ali pura, tá? E ela também está na composição de diversos suplementos alimentares para cabelos e unhas em concentrações menores do que a no Untral. Basicamente, a biotina é uma vitamina do complexo B, mais especificamente a vitamina B7, e ela participa de várias reações químicas no nosso organismo para promover a saúde da pele, cabelos e unhas. De forma geral, gente, a reposição de biotina ela não deve ser feita para todo mundo, porque ela é facilmente obtida através da alimentação e dificilmente uma pessoa saudável vai ter ali uma deficiência de biotina. As principais fontes alimentares de biotina são a gema de ovo, oleaginosas como as castanhas, fígado, cereais como trigo, aveia, os vegetais como espinafre e cogumelos e também o arroz. Laticínios e leite materno também contém biotina. E inclusive as bactérias do nosso intestino são capazes de produzir essa vitamina. Então, de forma geral, se você tiver uma dieta aí equilibrada, rica em legumes, verduras, fibras e carnes magras, com certeza o seu estoque de biotina ele vai estar sim adequado, porque aí sua dieta vai ter ao redor de 35 a 70 microgramas de biotina por dia, que é a quantidade recomendada de ingesta diária dessa vitamina. A deficiência de biotina ela é rara, tá? Mas ela pode acontecer, principalmente nos casos aí de pacientes que usam medicamentos por longos períodos, como os anticonvulsivantes, os antibióticos, isotretinoína, os pacientes também de mais idade, os idosos, aqueles com desbalanço da microbiota intestinal, como por exemplo por uso prolongado de antibióticos, e também quem ingere bebidas alcoólicas em grande quantidade e quem fuma. Além disso, pessoal, existe uma causa genética que é a deficiência de biotinidase. É identificada logo ao nascimento pelo famoso teste do pezinho, que ele é feito de rotina aí nas maternidades. E o diagnóstico da deficiência de biotina, ele é dado por meio do exame de urina, gente, onde ocorre o aumento de uma enzima bem específica aí nesse exame. Por outro lado, o exame de sangue, ele não consegue apontar uma deficiência de biotina de forma confiável, porque os níveis sanguíneos aí de biotina se mantêm altos, mesmo quando existe a deficiência global da biotina no seu organismo. Mas para as pessoas que têm uma rotina muito corrida, estressante e que não conseguem manter uma alimentação saudável, balanceada, podem surgir aí alguns sinais que não representam aí uma deficiência franca de biotina, mas sim níveis mais baixos do que o recomendado, mas ainda dentro do que é considerado normal. E esses sinais são os seguintes: unhas fracas e quebradiças, unhas deformadas, cabelos opacos e quebradiços, unhas e cabelos crescendo muito devagar. Nesses casos, a reposição aí de biotina ela tem que ser realizada sob supervisão médica e após, claro, uma avaliação laboratorial da função do fígado e do rim, a função hepática e renal, por meio de exames de sangue. Esse artigo aqui da revista americana de dermatologia que está aparecendo aqui na tela mostrou que a ingesta de 2,5 mg de biotina ao dia resultou na melhora da fragilidade e também da espessura das unhas. Assim, na minha prática clínica, eu recomendo a suplementação de biotina nesses casos por 3 a 6 meses e o paciente normalmente ele começa a ver uma melhora importante da saúde geral, da pele, do cabelo e também das unhas. E se você tá gostando desse vídeo, deixa aqui sua curtida para eu saber que esse vídeo ficou legal e produzir mais conteúdos para vocês como esse.
E se você gosta de dermatologia e saúde, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo novo para vocês. E além dela estar disponível na forma isolada na medicação antral, a biotina também está na composição de diversos suplementos e vitaminas para cabelos e unhas que são vendidos por aí nas farmácias. E aqui eu vou citar alguns produtos e sem nenhum conflito de interesse com essas marcas, pessoal. Por exemplo, o Eximia Fortalise Kera D, o Nuve Biotin, o Pantogar Nel, entre outros. E se você já usou algum suplemento para cabelos e unhas, escreve aqui nos comentários qual foi esse suplemento e como que foi a sua experiência, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. De forma geral, nesses suplementos, a biotina ela está numa concentração menor do que no antral, mas muitas vezes isso já é o suficiente para fortalecer aí as unhas e os cabelos, porque na composição desses produtos a gente tem muitas vezes o silício e outras vitaminas e minerais que potencializam as ações da biotina na sua pele, cabelos e unhas. O silício, por exemplo, que está na composição de vários suplementos, ele é um mineral que ajuda muito no fortalecimento tanto do cabelo quanto das unhas. Alguns exemplos de suplementos com silício são o Eximia S, o Neosil Attack, o Pantogar Resiste e o Nuve Silício, por exemplo. O silício ele pode ser encontrado nesses produtos prontos vendidos nas farmácias e ele também pode ser manipulado juntamente com a biotina, o zinco e até com o minoxidil oral, pessoal, nos casos de queda de cabelo conhecidos por eflúvio telógeno, associado ou não com a alopécia androgenética, que é a calvície. E se você se interessa por esse assunto, se você quer que eu faça um vídeo explicando tudo sobre minoxidil oral e como que ele pode ajudar aí na sua queda de cabelo, escreve aqui nos comentários, porque eu adoro falar sobre esse tema, sobre tricologia, que é o estudo dos cabelos. E quem que não pode repor biotina, pessoal? Então, mulheres grávidas, amamentando e nem crianças podem repor a biotina. Mas é claro, pessoal, que se houver aí uma deficiência genética aí de biotina, as crianças devem sim repor biotina e devem ser acompanhadas pelo pediatra e pelo dermatologista. Além disso, existem algumas doenças capilares também que são genéticas e que a criança já nasce aí com essas doenças, com alteração aí da fibra capilar, da haste capilar, uma haste capilar muito fraquinha, e nesses casos os estudos mostram que a reposição de biotina melhorou a força aí desses fios. E quanto que geralmente dura o tratamento com esses suplementos de biotina ou com a biotina isolada? Normalmente o tratamento ele leva em torno de 3 a 6 meses. Depois desse período não tem necessidade do paciente continuar utilizando a biotina. E geralmente aí se a unha não melhorou é porque existem outros fatores que ainda não foram descobertos aí que estão deixando as suas unhas mais frágeis, mais fininhas, quebrando mais facilmente e o seu cabelo também quebrando, enfim. E aí você precisa conversar com o seu dermatologista. Num vídeo anterior aqui no canal, a gente falou de micose nas unhas e o link tá aqui na descrição para você assistir em seguida desse vídeo. E nesses vídeos a gente comentou que a biotina ajuda muito na cura da micose da unha. E o que a biotina faz então para ajudar no tratamento da micose das unhas? Bom, a biotina acelera o crescimento das unhas e aí os fungos que estão ali colonizando a sua unha, eles não vão conseguir se reproduzir na mesma velocidade que a unha cresce, e isso vai ajudar a eliminar o fungo mais rápido. E claro, gente, que a biotina tem que ser utilizada junto com o tratamento oral em comprimidos ou tratamento tópico, como os esmaltes antifúngicos, para resolver a sua micose. Então tem vídeo sobre o tratamento oral em comprimidos para micose nas unhas com terbinafina e também tem vídeo sobre o tratamento caseiro da micose nas unhas e os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para você assistir em seguida. E sempre é importante ter o acompanhamento de um médico dermatologista, tá? Nunca tome os remédios por conta própria, porque isso pode ser muito perigoso aí para sua saúde, tá, gente? Agora vamos falar aí de alguns cuidados ao tomar biotina. Bom, seu dermatologista sempre vai pedir exames de sangue para avaliar a função hepática e renal antes de começar a repor a biotina com o antral, por exemplo, porque como eu já falei, o antral ele tem metabolização hepática e ele pode sim sobrecarregar o seu fígado. Geralmente esses exames são repetidos a cada 3 meses durante o tratamento e o paciente não deve ingerir bebidas alcoólicas durante esse tratamento porque existe um risco de você sobrecarregar a função do seu fígado. E agora, pessoal,
pessoal, uma orientação muito importante aqui para vocês. Muitos pacientes não sabem, e isso às vezes até por falta aí de orientação do médico, tá? Mas quando você vai fazer exames de sangue, você tem que suspender a reposição de biotina, seja o antral, ou seja, esses suplementos para cabelos e unhas, 48 a 72 horas antes da realização de exames de sangue, pessoal, porque a gente sabe que a biotina ela pode sim alterar os valores do TSH e PTH, dando resultados falsamente baixos para esses hormônios e aumentando o valor, por exemplo, do T3, e isso poderia levar a um diagnóstico equivocado, um diagnóstico errado de doença de Graves, que é um hipertireoidismo. Então, não esquece de parar de tomar os seus suplementos para cabelos, unhas que contenham biotina 48 a 72 horas antes de fazer exames de sangue, tá bom? Porque eles podem sim vir alterados. E se você achou que essas dicas foram úteis, deixa aqui sua curtida. E se você tem alguma amiga com cabelos frágeis e unhas quebradiças, manda aqui esse vídeo para ela, que com certeza vai ajudar muito. E olha, uma coisa muito importante que você tem que avaliar, o seu médico dermatologista ele vai com certeza te perguntar, é se não existe uma outra causa, tá, para suas unhas e para os seus cabelos estarem frágeis e quebradiços. Então, antes de você começar a repor indiscriminadamente biotina com os suplementos, você tem que eliminar qualquer outro tipo de fator causal que pode estar deixando a sua unha ou seu cabelo fraco e quebradiço. As causas mais comuns aí do dia a dia que eu vejo no consultório de unhas frágeis, né, de unhas quebradiças ou até unhas descamativas, descamando, elas ficam fininhas, elas saem como se fosse uma folhinha de papel. São as pessoas que lavam louça sem luva, que manipulam aí produtos químicos, seja para limpar um banheiro, para limpar a casa, sem utilizar luva. As pessoas, né, que tocam aí instrumentos musicais ou que trabalham com digitação o dia inteiro, né, elas têm um trauma aí repetitivo aí nas unhas e é pior ainda se elas estiverem compridas. Então tudo isso pode fazer com que a sua unha quebre, com que ela fique frágil. Então é muito importante eliminar todas essas causas de unhas frágeis para aí sim repor a biotina de forma adequada. Além disso, no caso dos cabelos, né, muitas pessoas elas têm uma coisa que chama corte químico, que acontece, né, a quebra da haste capilar depois dela fazer uma série de escovas progressivas, muitas vezes associada com luzes, né, que é a descoloração da haste, e isso gera uma quebra da haste pela metade, tá? Isso a gente chama de corte químico. Então é muito importante avaliar se o seu cabelo ele não tá passando por um corte químico antes de suplementar a biotina, porque daí não vai adiantar. E olha, pessoal, não se enganem, tá? Hoje existem muitos tipos aí de alisamentos capilares, tá? Que eles falam que não agridem tanto a haste capilar, e aí o nome fica, por exemplo, relaxamento, escova de chocolate, enfim, tem um monte de nome, mas a gente sabe que todos eles, sim, deixam a sua haste capilar, a sua fibra capilar mais fraca, e aí pode ocorrer o corte químico, e isso é pior ainda se você descolorir o cabelo, se você fizer luzes, secar o cabelo todos os dias com um secador sem uso de protetor térmico. Então, se você estiver na dúvida do que realmente está acontecendo com você, não deixe aí de procurar um dermatologista para uma avaliação presencial e descobrir assim a causa do seu problema. E agora que você já sabe tudo sobre o fortalecimento do cabelo e da unha, eu te convido a assistir o meu vídeo sobre reposição de colágeno em pó, onde eu te conto a verdade nua e crua, pessoal, se vale a pena ou não suplementar colágeno para ter uma pele mais bonita e mais saudável. E o link tá aqui na descrição, tá bom? Bom, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau!